Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Bicelli e esse é mais um podcast do MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está transformando o setor de tecnologia. Nós vamos discutir os desafios éticos e também o impacto dessas transformações na resiliência tecnológica dos países. Vamos entender também de que maneira isso pode afetar a gente aqui, que está longe da guerra, mas perto das ferramentas tecnológicas. Antes de começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também fazer aquele convite semanal para você entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/cine. Rafael Coimbra, essa guerra que vem aí perdurando entre Rússia e Ucrânia tem impulsionado o crescimento tecnológico da região. Na Europa Oriental, na Letônia, enfim, a gente tem visto transformação de produtos de consumo em ferramentas adaptadas às necessidades do conflito. Como você acha que esses desafios impostos pela guerra, isso sempre acontece, né? É impressionante como a guerra e o desenvolvimento tecnológico estão intimamente ligados desde que o mundo é mundo. Mas de que maneira você vê, Rafa, esses desafios impostos pela guerra moldando a inovação tecnológica na região e também o papel das startups locais? André, o que a gente está observando ao longo desses 3 anos já de conflito, infelizmente, é que a Ucrânia virou um grande laboratório a céu aberto. Produtos que são feitos muitas vezes para usos civis começam a ser adaptados para fins militares e testados ali naquele confronto de vida ou morte. E, obviamente, as empresas que estão desenvolvendo alguma tecnologia relacionada à indústria da segurança, mas a gente vê exemplos também que estão completamente fora desse segmento, elas enxergam uma oportunidade de fazer negócio, seja vendendo esses equipamentos para exércitos, como o ucraniano, mas não só o ucraniano, seja fazendo com que o tipo de equipamento que elas fornecem nesses campos de batalha sirvam para promover essas marcas e elas consigam vender essas tecnologias mundo afora em outras situações que não a guerra. Então, a gente tem, por exemplo, a tecnologia mais visível, acho que todo mundo já percebeu como os drones mudaram a guerra, e tem aqueles drones mesmo, os militares caros, os veículos aéreos não tripulados, alguns mais com formato de avião do que de helicóptero, mas quando a gente vê o drone, aquele drone mesmo que as pessoas têm, como usam ou para brincar, ou para fazer um vídeo profissional, esses drones foram adaptados para, por exemplo, ou verificar se tem um exército inimigo à frente, né, como se fosse ali uma infantaria que se usava antigamente, talvez um helicóptero, chamava muito mais atenção e custava muito mais dinheiro. Você leva um drone com uma câmera, em tempo real você está enxergando o exército inimigo. Ou para lançar granadas. Existem vídeos pipocando pela internet, mundo afora, pelas redes sociais, mostrando como os ucranianos estão, muitas vezes, destruindo tanques e matando inimigos com o uso de drones que foram feitos para outras finalidades. Mas a gente começa a observar também, tem um exemplo muito interessante de uma empresa que fabrica scooter elétrica. Você vai falar assim, por que tem a ver uma scooter elétrica com guerra? A scooter elétrica começou a ser adotada por alguns soldados porque ela não faz barulho. Diferentemente de um quadriciclo, uma moto, qualquer veículo a combustão vai fazer ali um barulho, não tem muitas vezes a agilidade que uma scooterzinha pequenininha que vai desenvolver uma velocidade muito poderosa, ela alcança. Então os soldados pegam essas scooters elétricas, vão para campo de batalha e o pessoal conseguiu desenvolver, André, inclusive um banco adaptado para que os soldados consigam atirar, né? Ele estaciona, não vou nem chamar de estacionar, ele dá uma parada e observa o inimigo e consegue atirar em cima dessa scooter. Então veja como são adaptações, e a empresa, por exemplo, era uma startup que não tinha pensado em scooter elétrica para campo de batalha. Mas aí venderam 9, o exército já encomendou mais 68 e isso se transformou em um negócio. Talvez essa empresa não quisesse vender para a guerra, mas surgiu ali uma oportunidade de negócio. E tem uma coisa interessante
que é como é que você convence um exército a comprar, por exemplo, uma tecnologia que está em desenvolvimento e que está sendo testada ali em tempo real. Não é? É diferente de um produto que você vai para um laboratório, tem toda uma orquestração, os processos para que se teste em segurança, e aí, uma vez validado pelo mercado, isso vai ser vendido. Na guerra, isso não existe, não tem esse tempo, não tem esse controle. Você dá na mão de um soldado e ele testa ali, às vezes morrendo com aquele produto na mão. Mas quando dá certo, essas startups começaram a perceber que a estratégia, em vez de vender para a alta cúpula das Forças Armadas, é melhor a estratégia você entregar esse produto, enxergar que tem uma demanda ali pelos soldados, e uma vez que eles gostam desses equipamentos, eles acabam requisitando para as Forças Armadas, e aí começa toda uma relação de contrato. Então, o que a gente está vendo são exemplos diversos que fazem do campo de batalha uma startup. Só para citar, e mais longe ainda, tem uma outra empresa que, não ficar na Ucrânia, né? Então, quando a gente vê assim, realidade virtual, simulação e treinamento, tem uma empresa que fazia isso para medicina, usava simuladores com realidade virtual para treinar médicos, fazer ali uma cirurgia, um procedimento à distância, sem obviamente causar risco para o paciente que estava sendo operado. Eles adaptaram essa tecnologia para simulações em campo de batalha e estão vendendo isso para a força de segurança que quiser treinar os seus soldados à distância com segurança. E aí a gente vê essa inovação, infelizmente, impulsionada pela guerra, mas sim, é uma coisa concreta que está acontecendo nesse exato momento. Carlos Aros, a colaboração entre os países bálticos e a Ucrânia, como o Rafa iniciou, ela está criando um ecossistema tecnológico interconectado, resiliente, que é reforçado por essa urgência de adaptação que o Rafa também mencionou. Como você enxerga isso, Aros? Quais são os principais benefícios e também quais são os maiores riscos dessa colaboração regional para o fortalecimento do setor tecnológico? Bom, acho que como ponto positivo dessa parceria, que a gente tem é a simplificação de alguns recursos, na mesma medida em que se muda a mentalidade daqueles que estão no poder. E só em tempos de exceção é que se consegue tomar algumas decisões que em tempos de paz não se alcançaria. A guerra impõe isso. E aí está o exemplo da Scooter, tá? Enfim, o exemplo do uso dos drones eh, adaptados e etc. Né? O exército talvez fosse preferir recursos um pouco mais robustos para poder aplicar na guerra. Mas essa simplificação mostra que também se faz a guerra de uma outra maneira, por outros caminhos e com uma outra forma de encontrar o resultado. E os vídeos que circulam na internet, que têm sido divulgados, é bem verdade, aqueles que são divulgados pelo exército russo mostram a soberania do país. Do outro lado, os que são divulgados pela Ucrânia mostram o poder de fogo e a resiliência do exército ucraniano. Mas, narrativas à parte, o que a gente tem é uma nova forma de fazer a guerra, de lutar pelos interesses aí de cada país, talvez mais simples, porém não menos complexa. As adaptações que vêm sendo propostas para essas ferramentas e até mesmo aquilo que vem sendo desenvolvido do ponto de vista de software para ser aplicado no ambiente cibernético, é tudo muito robusto. Envolve um investimento profundo. Não é à toa que o país vizinho ali, a Ucrânia, a Letônia, vem trabalhando com bolsas para algumas startups, promovendo o incentivo a alguns recursos, como, por exemplo, realidade aumentada para treinar soldados, capacitar o exército sem que seja necessário gastar munição, um recurso escasso. E tudo isso vem sendo feito no nível de cooperação entre as empresas, majoritariamente as startups. As grandes empresas já vêm colaborando com recursos em uma outra medida, mas as startups vêm sendo o fiel da balança, porque talvez tenham, André, uma capacidade de adaptação maior e tenham
dentro daquilo que a gente vem discutindo sobre inovação, um olhar mais atento para essas alternativas e para as possibilidades que surgem, que se desenham no contexto da guerra. E isso vem sendo muito importante. Acho que a gente deve lembrar que, historicamente, as guerras serviram para mostrar que era preciso buscar alternativas e fazer adaptações, muitas vezes, em utensílios e recursos civis, para que pudessem ser adaptados para o serviço militar, ou que aquilo que foi criado especificamente para o serviço militar pudesse ser adaptado para o contexto civil. E aí a gente tem sem número de exemplos, mas talvez os mais simbólicos e emblemáticos sejam o GPS, o aerosol e outros recursos que foram inseridos no contexto da vida cotidiana, mas que nasceram de alguma maneira ou foram melhorados a partir do uso dentro da guerra. Como ponto negativo, talvez, o que a gente tem aqui seja esse direcionamento altamente bélico, sem necessariamente a gente ter um retorno disso para a sociedade. Isso cria uma estagnação em outros segmentos. Isso paralisa outros segmentos que poderiam estar melhor desenvolvidos. Mas, de novo, no caso da Ucrânia, que já está em guerra, e da Letônia, que vive ali pela grande porção de terra que tem na fronteira com a Rússia, é necessário que se tenha um olhar sobre investimento para proteção. E aí, por isso, os altos investimentos, né? Eles têm programas de incentivo, têm as bolsas que têm sido oferecidas, tem participação de financiamento internacional, buscando, na mesma medida em que os Estados Unidos hoje financiam diretamente a Ucrânia contra a Rússia, a Letônia busca participação de investimento estrangeiro para fortalecer a segurança nacional e também dar escala para o uso de ferramentas e recursos tecnológicos com dinheiro que não teria ali dentro. Mas talvez a gente tenha uma redução do desenvolvimento industrial em outras frentes, uma paralisação talvez, se não total, mas importante, de desenvolvimento de produto e tecnologia em outras áreas, porque o foco está nessa apreensão causada pelo clima tenso ali na fronteira. Porém, é momentâneo, porque uma vez superado o conflito, e aí é delicado dizer quando o conflito terminará, mas é interessante a gente perceber que talvez muito disso, e aí eu volto ao início da minha fala, muito disso que está sendo desenvolvido aqui com o olhar e com o foco na guerra, pode ser revertido para o benefício dos cidadãos no cotidiano. Então é um perde agora para talvez ganhar lá na frente, mas com o objetivo de conseguir atravessar esse período de guerra sem os maiores sobressaltos. A Letônia, talvez, nesse caso, um país altamente tecnológico, a gente tenha uma vantagem interessante aqui sobre a Ucrânia, exatamente porque existe uma possibilidade de antever os passos do inimigo, né? A Letônia vem sendo alvo já há bastante tempo de incursões cibernéticas vindas da Rússia, mas ela pode talvez se preparar melhor, ela está podendo se preparar melhor para um conflito físico, né? Abrigos sendo construídos ou adaptados, e esses investimentos também que vêm sendo feitos em empresas de tecnologia ou de outros setores para garantir benefícios para a guerra. Então, é um contexto delicado em que talvez o que pode parecer hoje um prejuízo, lá na frente possa se reverter, a depender do resultado, evidentemente, em benefício. Rafa, apesar do progresso, existem, claro, desafios éticos e de segurança, de cibersegurança. Isso tudo vai se constituindo e se redesenhando à medida que
as tecnologias avançam e também que as aplicações para essas tecnologias vão sendo encontradas. Algumas vezes a tecnologia é apresentada, vai para o campo de batalha e muitas vezes ela é ressignificada. Como você acha que as startups e os governos da região podem navegar entre essa necessidade de inovação rápida e as responsabilidades éticas associadas a esse processo que acaba sendo mais atropelado? André, na guerra, né, para quem está lá no front, com certeza essas pessoas não estão muito preocupadas com ética, o que é um problema, né? Os soldados estão preocupados ali em sobreviver e resistir de um lado, vencer a guerra do outro. Então, existe todo um movimento acelerado, não pensado, vamos dizer assim. E aí cabe a governos, às instituições, pensarem nesses problemas éticos. Por quê? A gente está numa fase agora, citando essas tecnologias todas, para dar um exemplo aí, enquanto vocês estão falando do que pode voltar para a sociedade. Então, tem uma empresa, uma startup de criptografia quântica que está vendendo ali serviços lá para Letônia desenvolver celulares mais seguros. Então, pode ser que realmente haja ali uma função que na guerra ajude a proteger as comunicações pelos soldados e, eventualmente, haja uma transferência tecnológica trazendo benefício para a sociedade. Mas, por outro lado, o que a gente observa é, hoje, um momento bem diferente de guerra, um momento em que a tecnologia ela é semi-autônoma, porque ela ainda depende de muitas pessoas operando, ou seja, a gente está num momento remoto. Então, quando tem ali um soldado usando um drone e observando o alvo, tem alguém ali por trás do comando, ou a scooter. Esses equipamentos, eles dão um poder, muitas vezes, remoto, porque isso depende de uma conexão. Mas imagine quando a gente tiver mais conexões, mais antenas espalhadas por países do mundo afora, eventualmente até por satélite, e aí é difícil você abater satélites, diferentemente de você derrubar antenas que estão no solo, né, para destruir a infraestrutura de comunicação, como acontece hoje em dia. Internet por satélite não é tão fácil assim. Então, quando você tiver esse tipo de comunicação mais garantida, é muito provável que esse conceito de remoto ele se transfira para as máquinas. Então, você vai ter drones operados remotamente, eventualmente por outros países. Imagina esses países que estão ajudando a Ucrânia com equipamentos. Pode ter lá um soldado de um país aliado da Ucrânia operando remotamente um drone via internet banda larga satélite. Estou aqui especulando, mas só para trazer um cenário de movimento para o futuro. E mais à frente vai piorar, no sentido ético. Por quê? Porque muitas dessas máquinas estão se tornando, ou há um movimento para que elas se tornem 100% autônomas. Então você delega para a máquina, olha, vai lá, reconhece o soldado do campo adversário e mata esse soldado. E aí você acaba transferindo essa responsabilidade para a máquina e tirando o peso das costas de quem está comandando aquela operação. Uma coisa é a pessoa olhar para frente e ver uma pessoa e decidir atirar, e a outra coisa é ela lá, quilômetros de distância, milhares de quilômetros de distância, numa sala toda computadorizada, delegando essa função para a máquina. Não foi eu que matei, foi a máquina, ela só está lá cumprindo uma função designada pelas Forças Armadas. Então, eu acho que esse tipo de discussão vai aumentar. Para dar um exemplo, perdão, para dar um exemplo recente, há poucos dias teve uma empresa de defesa chamada Anduril que anunciou uma parceria com a OpenAI. E aí eles estão exatamente, abre aspas aqui, desenvolvendo uma parceria estratégica para desenvolver e implementar de forma responsável soluções avançadas de inteligência artificial para missões de segurança nacional. E o foco deles é criar sistemas antidrones, movidos por inteligência artificial. Então, colocando a questão remota, a autonomia e uma inteligência artificial gerenciando isso tudo, faz com que o cenário seja assustador do ponto de vista de responsabilidade. Afinal de contas, quem vai decidir de que maneira usar um determinado equipamento, seja para se defender, mas pior ainda, no sentido de discussão ética, para atacar? Como você decide quem vai sobreviver, quem deve morrer numa guerra, delegando isso para a máquina? A gente está só no começo, né? Já tem muita discussão, mas minha percepção é que à medida que todas essas tecnologias ao redor elas evoluam, a discussão ética
vai aumentar ainda mais, sem contar com robô, né? Não estou nem falando de desenvolvimento de robô humanoide com IA, que eventualmente a gente vai ter soldado lá robótico, é bem ficção científica, mas enfim, já existe tecnologia incipiente nessa direção. Você pode programar um robô humanoide para formar um exército desses robôs, e aí sim a gente vai ter um campo de batalha bem, bem ficção científica. Carlos Aros, a guerra acaba apresentando, trazendo alertas para países vizinhos em relação à segurança e à preparação tecnológica. O que você acha que as regiões, não só as fronteiriças ali, mas as outras regiões do mundo podem aprender com esse exemplo da Europa Oriental em termos de resiliência e transformação em tempos de crise? Que é a abertura para esse novo olhar, né? De que fica como lição, e talvez o primeiro a aprender tenha sido o vizinho ali de Ucrânia e Rússia. A gente já falou agora, a Letônia, que é o investimento constante. Havia a percepção, e ainda é uma percepção acertada sob certa perspectiva, de que para vencer a guerra você precisa ter um maior número de soldados. E aí os recrutamentos e buscando os reservistas e essa coisa todo, um movimento muito parecido com o que a gente viu com Israel, né, agora também há pouco tempo. Mas o grande ponto está justamente na capacidade de antever esses movimentos e de conseguir se preparar dentro do universo de recursos que estão à mão, recursos que estão disponíveis e que podem ser adaptados com essa relação mais próxima com o ecossistema. Por inúmeras razões, e boa parte delas históricas, a indústria bélica, ou a indústria da guerra, talvez, né, ela teve sempre muito fechada e muito próxima ali de um universo confinado. E essa abertura da Ucrânia para esse outro ecossistema, para buscar as startups de mobilidade, por exemplo, e trazer para uma mesa de conversa, e o olhar atento das lideranças para essa questão, prova que essa interlocução é necessária, que é preciso rever tudo aquilo que se entende e se conhece como guerra. Talvez não a estratégia da guerra em si, mas a ideia de que é preciso ampliar esse horizonte e trazer os investimentos sob uma outra perspectiva. E aí, nesse ponto, essa é uma lição para vários países do ponto de vista da defesa cibernética, né? Eu não me canso de dizer que o Brasil tinha um plano de ação para isso, que ninguém sabe muito bem como está sendo executado, e é um dos principais alvos de ataques cibernéticos do mundo, então deveria estar um pouco mais preocupado com essa questão, mas os países que estão na iminência de uma guerra precisam necessariamente estar abertos a esses investimentos e ter esse olhar com uma outra percepção, talvez menos preconceituosa. E fica claro no exemplo ucraniano de que esse preconceito só foi rompido no momento de extrema necessidade, porque até o último instante ainda se acreditava que eram os tanques e o armamento pesado que daria conta de fazer frente à força russa. E não é bem verdade isso. O que tem acontecido é que isso acontece também com base nos tanques, mas sobretudo com base na capacidade de inovar também dentro da guerra. É isso, meus amigos. Está na hora de virar a chave. E aí eu pergunto para o Rafa Coimbra, Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana. O que mais você precisa saber? André, estou de olho no movimento dos criptoativos. Para quem acompanha o mercado, viu que o Bitcoin chegou numa marca histórica pela primeira vez, atingiu $100 mil de valor, e, obviamente, isso acaba gerando uma grande especulação, uma grande expectativa se esses preços vão continuar. Não estou aqui para especular, recomendo que, se você nunca investiu em criptoativos, que você se informe muito bem antes de entrar em mais uma das prováveis ondas aí de subidas e descidas, mas fato é que esse recorde ele foi batido logo depois de um anúncio do presidente eleito Donald Trump, porque o presidente da SEC, que é a CVM, né, o equivalente à CVM lá nos Estados Unidos, o Gary Gensler, ele está de saída. Ele era uma pessoa
muito crítica aos criptoativos, ele não tinha muita simpatia por essa classe, e agora o Trump acabou de nomear o ex-comissário da SEC, dessa mesma instituição, então ele já esteve à frente da SEC, e agora ele está voltando, é o Paul L. Atkins, e o Atkins ele é muito mais favorável, ele é muito mais ah, propenso a deixar com que esse mercado de criptoativos, não só o Bitcoin, mas estou falando de uma maneira geral, que ele se desenvolva. Então, existe ali alguma esperança para que essas outras criptomoedas elas sigam nessa mesma esteira do Bitcoin. O Bitcoin, como é o mais famoso, o primeiro criptoativo do mundo, é natural que ele puxe essa boiada. Mas aí fica a grande dúvida, né, André? Porque o presidente eleito novamente, Trump, ele ainda vai assumir, ele começa o mandato dele em janeiro do ano que vem, e ele tem declarações contraditórias. Ele já chegou em 2021, por exemplo, a dizer que Bitcoin era uma fraude. Ele tinha uma postura muito crítica a esse tipo de investimento. E agora, mais recentemente, ele disse que, abre aspas, o Bitcoin seria, os Estados Unidos seriam, abre aspas, capital das criptomoedas do planeta, fecha aspas. Então veja que é uma mudança muito radical de discurso, né, de uma fraude a algo que vai transformar os Estados Unidos num grande celeiro do mundo, mas fato é que existe hoje pelo menos uma percepção de quem trabalha, né, opera o mercado de criptoativos, de que vai vir aí um cenário um pouco mais favorável. Então fiquemos de olho nessas variações, nessas especulações, muitas vezes, dos criptoativos. E você, Carlos Aros? Antes do que eu estou observando, quero aproveitar o tema do podcast de hoje para dar uma dica para quem nos ouve, André Miceli. Falamos sobre tecnologia, falamos sobre guerra, e a Netflix está exibindo uma série agora, Churchill at War, o Churchill em Guerra, uma recuperação histórica bem interessante para quem, assim como eu, gosta da história de Winston Churchill, mas tem com alguns elementos bem curiosos, né? Eles usaram inteligência artificial e a combinação de inteligência artificial com os textos dos milhares de discursos ou artigos publicados pelo Churchill para fazer com que ele seja o próprio narrador da série. Também tem tratamento das imagens do período da Segunda Guerra. Enfim, é uma contação de história interessante a partir desses efeitos aí que geram um elemento lúdico, mas sobretudo porque tem algumas figuras bem interessantes falando sobre a guerra e traçando paralelos com tudo isso que a gente conversou aqui hoje e outros tópicos, né? Tem o presidente Bush, tem o Boris Johnson, que além de ex-primeiro-ministro é também biógrafo do Churchill. Enfim, uma dica de série para quem gosta do tema e está interessado em entender como a IA vem sendo aplicada aí no cinema e etc. Esse é um bom exemplo, com algum comedimento e algumas ressalvas, mas bem aplicado. Agora, sobre o que eu tenho observado, e vou ficar de olho, André Miceli, é o que deve acontecer na próxima semana agora, esta semana que começa com a votação do projeto de lei que estabelece as regras para o uso de inteligência artificial aqui no Brasil. Foi aprovado em comissão no Senado, eles fizeram ali toda a costura do texto, tudo isso foi ajustado pelo relator, que é o senador Eduardo Gomes. O texto foi encaminhado para votação no plenário. E aí a ideia era de que a votação acontecesse nesta semana que passou, mas isso não deve acontecer, porque foi tudo segundo os senadores muito assodato, ninguém conhecia o texto, etc. E é um tema árido, então a votação ficou para esta semana agora que começa. E um detalhe de que ele ainda precisa passar pela Câmara, então nós vamos ter ainda um encaminhamento bem longo desse processo. Mas acho que como tópicos principais tem ali algumas balizas para o desenvolvimento e para a exploração de sistemas de inteligência artificial, a responsabilização das empresas por eventuais danos causados pela IA. Então, uma discussão talvez similar aqui a essa que corre no Supremo sobre responsabilização das plataformas pelos conteúdos que são publicados.
E aí, nesse caso aqui, com uma responsabilização direta, porque os algoritmos, né, as engrenagens que movem os mecanismos de IA são, sim, de responsabilidade das empresas, então, por isso, essa responsabilização. E punições, né, a definição de algumas punições por possíveis violações a partir do uso da IA. É um tema complexo, o texto ele talvez tenha que ser revisto ao longo do tempo, mas ela é uma proposta que estabelece princípios, um norte com dois vieses ali muito claros. O primeiro, a proteção do indivíduo, sobretudo aqueles que se colocam numa posição mais vulnerável, e a integridade das informações que são compartilhadas e que tem a IA como premissa, para garantir a proteção, diz o texto, da democracia. Então, mecanismos contra a discriminação, ferramentas para que a supervisão humana possa ser adotada de maneira mais evidente. Um texto que passa por temas que mereceriam, na minha visão, um aprofundamento maior, mas isso cabe à regulamentação, né, do texto, no fim do dia. Então, é sempre uma longa jornada. E aquele tema que a gente já discutiu aqui também, que é a questão dos direitos autorais. Também está no texto um debate sobre isso. O texto é basicamente churrascaria, né, rodízio de japonês, churrascaria, pastelaria e pizzaria. Ele trata de tudo e aí precisará ser melhor desenvolvido para a gente entender as aplicações e os parâmetros para a aplicabilidade dessa lei. Bom, só antes de seguir, Winston Churchill, que escrevia para MIT Technology Review, está na lista dos autores mais famosos, mais relevantes que escreveram para gente. É isso, tá na hora. Antes de me despedir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafael Coimbra, meu amigo, até a semana que vem. Até semana que vem, André. Um abraço para você, pro Ares e para todo mundo que nos ouve, que a gente esteja aqui, se possível, sem guerras, em clima de paz. Grande abraço. É isso. Carlos Aros, grande abraço. Um grande abraço para você, André Miceli, para você, Rafa. A gente se encontra aqui na semana que vem. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.